Terça-feira, 18 de julho, Jorge diz a Porfírio que ele não está nada bem. Porfírio diz que só assinará o testamento quando Sandra se casar. Paula pergunta a Alessandro como foi com Maria José, e ele diz que não podem se apressar para que ela lembre de tudo agora. Alessandro liga para Hernan e diz que Helena deu remédio para Maria José. Hernan disse que provavelmente é para que Maria José não recorde a memória, mas teria que analisar. Alessandro diz que poderia entrar na casa para sumir com os remédios e Hernan diz que isso é loucura, que pode ser muito arriscado. Alessandro pergunta por Sandra e Hernan diz que o estado dela não é bom. Lisete diz a Hernan que tem medo de não vencer o câncer. Mas Hernan diz que graças ao transplante não há mais células cancerosas no seu organismo. Lisete pede para ligar para Maura. Ela dá a notícia à irmã e pede para que ela a visite. Maura diz que não pode ir porque Bruno voltou e precisa ficar na cola dele. Lisete fica triste. Bruno liga para Helena e diz que terá de ficar mais 2 dias viajando. Helena diz a Jorge que está se estressando com Maria José porque ela está conhecendo um rapaz. Jorge diz que isso não importa e que Bruno precisa convencê-la a se casar para conseguir a fortuna. Kátia visita Maura e pede o celular de Bruno. Maura diz que Bruno não tem interesse nela e que ela foi só um caso para ele e já passou. Maura liga para Bruno e diz que Kátia ameaçou contar tudo o que sabe para Alessandro. Helena diz a Maria José que Damian ligou e disse que ficará mais 2 dias. Ela pergunta se a irmã de Nicolas irá com eles comer pizza. Maria José responde que não sabe. Helena diz que se ela não for, não é conveniente que ela vá porque não se sabe se ele é um louco ou maníaco. Maria José diz que Nicolas é um rapaz muito gentil, agradável e educado. Helena diz que ela não pode garantir nada porque o conhece há pouco tempo e ela não sabe se cuidar sozinha. Helena diz que vai falar com Nicolas e Maria José não deixa dizendo que ela precisa viver, para que ela não tente a fazer prisioneira, senão ela vai viver com seu avô. Bruno vai à casa de Maura e diz que realmente foi atrás do juiz para lhe oferecer mais dinheiro, mas o homem caiu da cachoeira e morreu. Maura ri e pergunta se não foi Bruno que empurrou e Bruno nega. Ele diz que não adianta Kátia contar essa história porque Alessandro já sabe. Maura lembra Bruno que ele dormiu com Kátia, sendo que ela é menor de idade. Ela pergunta o que Bruno vai fazer. Ele diz que não sabe e pede a Maura para lhe ajudar. Maura pergunta o porquê ela faria isso e Bruno diz porque eles dois viraram cúmplices no sequestro de Maria José. Ele diz que quando Sandra morrer, ele e Maria José vão viver no exterior e ela terá Alessandro só para ela. Maura pergunta o que ele quer que ela faça. Bruno pede para que ela leve Kátia a uma festa para que fique com outro. Maura diz que Ulisses serviria para isso e pergunta se Bruno sabe dele. Bruno diz que não sabe, que ele desapareceu e acha que mataram ele. Alessandro pergunta a Maria José se ela está com problemas. Maria José diz que sua mãe quer controlar sua vida. Alessandro pergunta se elas discutiram por causa dele, e ela confirma. Ele pergunta se sua mãe só a deixa sair com seu namorado e Maria José diz que Damian não é seu namorado. Alessandro diz para ela sorrir e diz que a levará para comer a melhor pizza do mundo. Na pizzaria, Maria José diz a Alessandro que está pensando em viver com seu avô. Alessandro pergunta como ele é, e Maria José diz que à primeira vista parece um ogro, mas no fundo é bom e amoroso. Ela diz que fica triste por ele não estar bem de saúde, e só o que não a agrada é que ele está obcecado que ela se case. Alessandro se oferece para casar com ela e Maria José sorri dizendo que não sabe nada sobre ele. Ela diz que se ele a conhecesse de verdade, ele fugiria dela. Alessandro diz que não, porque tudo que ele vê na sua frente é uma mulher bonita, que lhe agrada muito e que sente que eles se conhecem há muito tempo, que se casaram e tiveram um filho.
Maria José diz que não acha que teve um filho. Ela diz que perdeu a memória e não lembra de nada do que viveu e não foi uma boa pessoa. Alessandro diz que não importa, que a quer do jeito que ela é. Eles voltam para casa e Alessandro a convida para sair novamente. Alessandro pede um beijo e os dois se beijam. Eles se despedem. Maria José entra sorrindo e Helena diz que viu os dois muito juntos. Maria José diz que não é verdade, que só deram um beijo. Helena diz que ela acabou de conhecê-lo e Maria José diz que gosta dele. Helena diz que ela sabe muito bem quem ela é, e atrás dessa cara de menina inocente, se esconde uma mulher que já viveu além da conta. Maria José diz que as pessoas mudam e ela quer mudar. Alessandro chega e Paula diz que falou com o Dr. Hernan e a Sandra já está nas últimas. Alessandro diz que eles dois irão para a capital. Alessandro pede a Arturo que avise Maria José que não poderão se encontrar. Alessandro e Paula vão para a capital. Maria José e Porfírio conversam sobre Nicolas e ele manda levá-lo lá para o conhecer. Porfírio zomba da reação de Jorge ao saber que ele só assinará o testamento depois do casamento da neta. Arturo pede a Helena que avise a Maria José que Nicolas não poderá sair com ela. Um padre reza por Sandra. Alessandro, Paula e Pedro estão lá. Sandra morre. Paula e Pedro choram muito. A reunião da empresa acontece e Roberto é nomeado diretor de Relações Internacionais. Alessandro liga para Hernan para avisar da morte de Sandra. Após a reunião, Bruno diz à mãe que irá viajar para resolver coisas da sua empresa. Vitória liga para avisar Alessandro. Helena não avisa Maria José e ela fica esperando Alessandro. Helena pergunta a Maria José o que aconteceu com seu encontro que voltou tão cedo. Ela diz que Nicolas não apareceu. Helena diz que esses rapazes que aparecem do nada só estão à procura de aventura. Porfírio diz a Emiliano que Sandra está animada com um rapaz, mas precisa conhecê-lo. Emiliano pergunta sobre o outro rapaz, e Porfírio diz que não conhece, mas sabe que ele tem uma empresa na cidade e diz o nome. Emiliano diz que essa empresa não existe. Porfírio diz que todos estão atrás de sua neta pelo dinheiro. Porfírio diz que sabe que vai morrer, mas não deixará o dinheiro para esses abusados. Helena pergunta a Jorge o que será que aconteceu com Sandra. Jorge diz que não sabe e nem o interessa e diz que é provável que tenha morrido. Alessandro, Paula e Pedro voltam para a casa Lombardo com as cinzas de Sandra. Vitória e Felipa os desejam sentimentos. Alessandro vai ver Antônio e diz que muito em breve trará sua mamãe de volta. Maria José pinta um menino e chora sem saber o porquê. Ela pergunta a Helena se teve um filho na Espanha e Helena diz que não, e pergunta o porquê. Maria José chorando diz que acabou de pintar um menino. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal, para não perder nada da novela. Beijos e até o próximo vídeo.